Vamos então avançar aqui no nosso segundo tema do nosso curso de neurociência, dos processos psicológicos universais, e vamos falar agora de um dos processos fundamentais também, que é a aprendizagem e memória como processos que são centrais na maneira como o ser humano funciona e nas estruturas de como que essas redes, esses sistemas cerebrais, eles se interconectam nessa rede interdependente. Bom, gente, nas aulas anteriores desse tema, a gente falou bastante sobre atenção, sobre consciência, sobre regulação emocional, como que esses processos fundamentais, eles consolidam aquilo que seria a nossa experiência psicológica. E agora nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos falar desse terceiro processo universal, tão importante, que é justamente da aprendizagem e da memória. Bom, gente, a ideia principal aqui dessa aula é justamente a gente conseguir simplificar esses conceitos que são bem profundos e às vezes bem complexos. E a memória e a aprendizagem, elas estão intimamente relacionadas com o sofrimento psicológico do ser humano. E por isso a gente precisa compreender justamente quais são esses modus operantes do funcionamento cerebral ligados à memória e à aprendizagem. Então, isso está interligado com, por exemplo, pensamentos, emoções, reações corporais, padrões comportamentais em relação ao meio, tudo isso está intimamente relacionado. E todos esses mecanismos, eles foram aprendidos, eles foram reforçados e mantidos ao longo do tempo. Então, por isso que é muito importante a gente entender de maneira geral como tudo isso funciona. Bom, gente, quando falamos em aprendizagem, é importante salientar aqui que não estamos falando necessariamente de uma aprendizagem intelectual ou consciente. Grande parte do que a gente aprende sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre os outros acontece de maneira implícita, de maneira emocional e de maneira corporal. Então, são diversos mecanismos que favorecem para essa aprendizagem e essa construção da memória. A ideia aqui é que o sistema nervoso ele aprende por repetição, associação e consequência. E muitas vezes o indivíduo ele consegue extrair esses nutrientes da melhor maneira de se adaptar ao meio por meio desses diversos fatores que a gente está citando aqui, desse sistema e dessa rede interdependente do cérebro e da mente. Bom, gente, do ponto de vista psicológico e neurocientífico, a aprendizagem ela é um processo pelo qual a experiência modifica o funcionamento do sistema. Ou seja, em outras palavras, é a capacidade do sistema de se perceber e de, a partir dessa autopercepção, dessa autoconsciência, entender aquilo que é melhor para a adaptabilidade no meio. Já a memória, por sua vez, não é apenas um arquivo de informação, como por exemplo em um computador, mas sim um conjunto de alterações que permanecem no sistema após a experiência. Então é a fixação da aprendizagem, do aprendizado, ou seja, é a maneira como aquele nutriente ele consegue ser absorvido e integrado no corpo, no caso, na mente, no cérebro. Em outras palavras, a memória é basicamente a aprendizagem consolidada, Ela é a aprendizagem convertida em algo sólido na vida, na adaptabilidade do indivíduo no meio. E na clínica psicológica, isso aparece de maneira muito clara. E é quando, por exemplo, um paciente reage com ansiedade intensa a determinadas situações que ele não está necessariamente escolhendo, ele não está conseguindo ter autoconsciência sobre o porquê que a ansiedade dele está tão alta. Basicamente, esse sistema, vamos dizer, esse indivíduo, aprendeu em algum momento da vida dele que aquela situação está associada à ameaça, à dor e à rejeição. Então, mesmo que o contexto atual seja diferente, a vida mudou, tudo mudou, a circunstância mudou, a resposta aprendida pelo sujeito ainda continua a mesma. Ou seja, foi consolidada e isso virou memória, Isso virou comportamento. E um dos tipos de aprendizagem que são mais relevantes para a psicoterapia é justamente a aprendizagem associativa. Vamos falar um pouquinho mais dela. A ideia aqui é que quando dois eventos ocorrem juntos, repetidamente, o sistema ele consegue aprender associando eles. Então é quando, por exemplo, um estímulo neutro pode passar a evocar uma resposta emocional intensa, simplesmente porque foi associada.
ela foi linkada, incorporada, condicionada, emparelhada, que a ideia é que esse emparelhamento, essa associação aconteceu no passado e isso vai se convertendo nessa aprendizagem associativa na memória no presente. E isso ajuda muito a gente a entender os fenômenos como, por exemplo, gatilhos emocionais, reações automáticas e respostas desproporcionais ao contexto atual. Então a ideia aqui é que, do ponto de vista do sistema nervoso, essas respostas elas fazem sentido, porque elas foram aprendidas em contextos anteriores. Ou seja, o indivíduo ele conseguiu entender que aquilo teve uma importância em determinado momento, mesmo que ao longo do tempo isso não vai mais ser necessário, não vai ser mais funcional. E outro conceito que é extremamente importante é o do condicionamento. Condicionamento não é algo patológico em si, tá bom, gente? É importante a gente salientar isso. Ele, na verdade, é um mecanismo básico de aprendizagem. A ideia aqui é que o problema clínico surge justamente quando as respostas condicionadas pelo indivíduo continuam sendo ativadas, mesmo quando não são mais necessárias e adaptativas. Sempre partindo desse princípio da funcionalidade. Em determinado contexto teve uma função, aquele emparelhamento. Depois não teve mais. E por isso esse condicionamento ele é inadaptativo e precisa ser visto. Ele precisa trazer consciência para esses emparelhamentos, esses condicionamentos, para a gente conseguir reverter modelos de sofrimento. E a ideia aqui é que na prática da terapia, da psicoterapia, muitos pacientes eles sabem que determinada situação não representa mais um perigo, não é mais um erro, não tem mais uma ameaça ali. Mas de fato eles continuam reagindo como se representasse, como se aquele perigo ainda existisse. E isso ocorre muito porque a aprendizagem emocional ela é mais rápida, ela é mais resistente às mudanças do que a aprendizagem racional. Então, o sistema emocional aprende muito rápido, vamos dizer, ele para proteger, para conseguir lidar com aquela ameaça. E isso vai cada vez mais criando uma condição de riscos para os nossos pacientes. Então, é muito importante a gente ter ideia de que a racionalidade, a intelectualidade, a elaboração consciente ela é muito mais lenta do que esses condicionamentos e emparelhamentos emocionais. E a memória ela também desempenha um papel central nisso tudo, nesse processo que a gente está falando aqui. É importante que a gente entenda que a memória não é apenas uma lembrança consciente do passado, né? Como se fosse um arquivo mesmo, como a gente disse anteriormente. Na verdade, existem memórias implícitas, emocionais, corporais. Existe toda uma base do corpo memorizando, né? Não é só a mente, né? Não é um inconsciente, como muitas pessoas entendem. E todos esses mecanismos do corpo que estão relacionados com essa memória influenciam de maneira direta a experiência do sujeito, sem que ele consiga, de fato, acessar de maneira consciente tudo isso. Então, parte da psicoterapia é justamente aumentar esse nível de consciência sobre essa memória e, a partir dela, conseguir responder de maneira diferente ao meio e todos esses outros mecanismos cerebrais ligados à memória. Então, para dar um exemplo, em situações de trauma ou estresse intenso, por exemplo, em soldados depois da guerra, né, ou durante a guerra, o sistema, o indivíduo no caso, né, ele pode armazenar essas memórias de forma fragmentada, de forma caótica. Né? E isso contribui para reações emocionais intensas, sensações corporais extremamente desconectadas, desconfortáveis e a dificuldade de contextualizar, de trazer claridade, qualidade para a experiência no tempo. Então é como se o passado continuasse vivo no presente. Na verdade, ele está vivo. Fisiologicamente, ele está vivo. Não é apenas uma lembrança, uma ideia, uma imagem. Ele, de fato, faz parte de um modelo de reação fisiológica, neurofisiológica, cerebral, psicológica, de como que o organismo funciona a partir daquele trauma que aconteceu. Isso é muito comum em soldados de guerra, né, que depois que voltam da guerra, eles começam
a ter muita dificuldade de viver a vida sem toda aquela experiência, né? Então, o corpo acostumou tanto com essa intensidade emocional a lidar com o perigo, a existência do perigo e da ameaça, que isso vai ser transferido para a vida cotidiana quando que, na verdade, não existe mais uma guerra. Então, existe um descompasso nisso, uma cisão muito preocupante, por exemplo, nesses casos. E, bom, do ponto de vista neurocientífico, essas estruturas, como, por exemplo, o hipocampo, estão diretamente envolvidas nessa contextualização da memória, nessa consolidação da memória, enquanto outras estruturas participam da memória emocional, como, por exemplo, a amígdala. Mas a ideia aqui que eu quero que vocês entendam é que quando esses sistemas não funcionam de maneira integrada, a amígdala, junto com o córtex pré-frontal, ligado à qualidade do pensamento, da interpretação, junto com o hipocampo, que está ligado com a memória, quando tudo isso não está integrado, não está funcionando, não está fluindo legal, essa experiência do passado tende a ser revivida em vez de lembrada. Ela não se torna mais uma imagem, ela se torna uma realidade corporal evidente de como que o organismo está relacionando e respondendo ao meio. Portanto, nessa direção, a psicoterapia ela justamente atua, né, nesse ponto, né, nessa capacidade de integração. Ela não apaga as memórias, não exclui essas imagens, essas lembranças, e não elimina também essas aprendizagens associativas, né, condicionantes do passado. O que a psicoterapia faz? Ela cria novas experiências, né, em um contexto totalmente diferente e que permite que o sistema consiga entender um novo mundo, um novo universo com novas regras, novos funcionamentos. E esse processo é conhecido como aprendizagem de extinção ou aprendizagem corretiva, que é justamente um modelo de aprendizagem que vai sendo incorporado nessas camadas, vamos dizer, geológicas das aprendizagens antigas, né? Então, essa ideia das camadas geológicas eu sempre gosto muito de usar. Então, existem essas camadas da cultura, da família, das experiências, das vivências, né? E ao passo em que a gente vai vivendo cada vez mais, a gente vai criando mais camadas geológicas, de maneira que algumas elas podem compensar, né? Elas podem suavizar as camadas geológicas anteriores e até de maneira bem clara conseguir resolver problemas ligados ao sofrimento e ao mal-estar. E eu acho que é importante a gente destacar que a extinção, né, esse tipo de aprendizagem corretiva, ela não significa necessariamente um esquecimento. Novamente, salientando isso. Essa aprendizagem ela consegue fazer com que a aprendizagem antiga ela continue existindo, mas ela simplesmente perde força à medida que novas aprendizagens se tornam cada vez mais disponíveis, mais consolidadas, mais treinadas. E por isso, essas recaídas em relação às aprendizagens anteriores, elas são possíveis, mas elas acabam cada vez mais perdendo força, perdendo intensidade. E isso, quando tem essa recaída das aprendizagens antigas, não indica necessariamente um fracasso terapêutico, mas é justamente a própria natureza de como que o sistema nervoso funciona, né? No sentido de ele precisa dessas experiências, dessas tentativas e erros e o tempo para conseguir ir decantando, né? E isso de uma maneira que seja funcional, de que seja adaptativa. Por isso, um dos elementos centrais nisso tudo, nessa consolidação dessas camadas geológicas em direção à funcionalidade, adaptabilidade, ao aumento do bem-estar e diminuição do mal-estar, é justamente a repetição. É um elemento chave nesse processo. Porque a ideia é que uma única experiência nova, raramente ela é o suficiente para modificar as experiências de aprendizagem consolidadas ao longo dos anos, né? Vamos dizer, se você ficou 10 anos aprendendo com seus pais como lidar com as emoções, vai ser difícil uma nova pessoa chegar e falar isso de um dia para o outro e você conseguir mudar. Então, a ideia é que a mudança clínica ela acontece por meio de múltiplas experiências consistentes, repetitivas, que tragam e ativam os processos neurofisiológicos da segurança, da regulação emocional e de uma resposta diferente a como viver, como sentir, como pensar.
Aqui a relação terapêutica, então, volta a desempenhar um papel central, gente. A sessão de psicoterapia, portanto, é em si um contexto de aprendizagem. É o modo como o terapeuta responde, como ele questiona, se posiciona a partir das oportunidades que aparecem quando o sujeito, o paciente, fala das suas experiências. Isso tudo é uma nova maneira de se relacionar consigo mesmo e com o outro. Do ponto de vista clínico, isso ajuda demais a compreender porque que apenas explicar algo racionalmente para o paciente nem sempre é o suficiente. O verdadeiro insight profundo, cognitivo, acontece quando a experiência emocional, relacional se intensifica, né? Então tem um vínculo. Pela primeira vez a pessoa ela consegue conversar com alguém sem julgamentos. Pela primeira vez ela tem uma experiência de qualidade com as pessoas, né? Com outro ser humano. Isso é muito mais profundo. Isso é verdadeiro, entendeu? O sistema, então, ele aprende por vivência, né? Por experiência e não por compreensão racional e intelectual. Isso obviamente, fica muito claro na psicoterapia e também nas pessoas que às vezes sabem muito intelectualmente, mas elas não têm essa experiência verdadeira enquanto sujeito. E a ideia aqui é que quando pensamos em aprendizagem e memória como processos universais, passamos a ver os sintomas, a ansiedade, a depressão, como resultados de aprendizagens anteriores, e não como falhas estritamente pessoais, né? Isso tende a gerar uma postura mais clínica, mais compreensiva, mais consciente, tanto por parte do terapeuta como do próprio paciente. Então é uma postura menos moralista e mais ética, em certa medida. E para o terapeuta, essa compreensão ela também ajuda muito a gente calibrar as expectativas. Por exemplo, a mudança verdadeira, psicoterapêutica, leva tempo, porque o cérebro ele muda por aprendizagem. E a aprendizagem exige repetição, exige consistência, exige contexto, exige tempo. Então, pressa excessiva costuma gerar frustração, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, quando chegar uma pessoa e falar, nossa, mas você faz muito tempo psicoterapia, você pode fazer um paralelo com ele. Nossa, mas você faz muito tempo que você se relaciona com o seu melhor amigo, com a sua família. Aqui, a ideia central é que a profundidade é relacional, entendeu? O tempo, ele só diz muito sobre a qualidade do que está sendo feito, da qualidade de novas aprendizagens. Eu sei que às vezes é caro, é difícil nessa parte, mas a questão do tempo é fundamental para uma mudança efetiva. Bom, então para encerrar essa aula, eu quero só que você compreenda que é fundamental entender, né, que esses padrões psicológicos que a gente está falando aqui nessa aula, eles são aprendidos, eles são mantidos, eles são reforçados ao longo do tempo. E é exatamente por isso que eles podem ser transformados ou conservados, né? No lado ruim, às vezes, é quando uma aprendizagem associativa ela não é adequada, ela não é funcional, adaptativa, né? Ela não aumenta a clareza. Então, e ela fica mantida ali, é conservada. Mas, em paralelo a isso, a psicoterapia é justamente um processo de reaprendizagem único, que é valiosíssimo para a ciência, para a saúde mental e que atua de maneira direta à memória, à experiência, à emoção, ao comportamento, à relação, à profundidade do sujeito tal como ele é. Então, na próxima aula, nós vamos avançar um pouquinho mais sobre outro processo universal aqui essencial, que é a motivação, a recompensa e a evitação, que vai ser uma aula em que você vai conseguir entender muito de como que o ser humano funciona ainda mais no mundo atual do hedonismo, né? Da tecnologia, da busca pelo prazer, da dopamina. Então a gente vai entender como que as pessoas, por que, né, que as pessoas fazem o que fazem, por que elas evitam, e como que isso impacta diretamente no processo psicoterapêutico. Então até lá!